Bem-vindo ao canal Na Armadilha dos Desejos. Aqui compartilhamos histórias apaixonantes sobre infidelidades. Bom proveito! O sol deslizava-se lentamente pelo horizonte, pintando o céu com um laranja ardente. A praia deserta testemunhava aquele instante suspenso no tempo. As ondas quebravam suavemente na areia, trazendo o eco de uma verdade que ninguém ousava pronunciar. Beatriz estava de pé sob a sombra frágil de um guarda-sol. Vestia um vestido branco de linho que o vento balançava com suavidade, como se quisesse tirá-lo de sua pele. A bainha do vestido roçava seus joelhos dourados pelo sol, enquanto seus pés, com unhas pintadas de um vermelho intenso, afundavam levemente na areia úmida. O sol destacava o brilho dourado da pulseira em seu pulso e o decote que insinuava mais do que deveria. Sua respiração era curta, e seu peito subia e descia de maneira irregular. Atrás dela, a poucos metros, estava Miguel, sem camisa e com um olhar que parecia carregar o peso do mundo. Seus cabelos castanhos escuros caíam desalinhados sobre a testa, e seus lábios estavam entreabertos, como se quisesse dizer algo, mas não tinha coragem. "Mãe", murmurou ele, com um fio de voz. Beatriz fechou os olhos e deixou o vento acariciar seu rosto. Sentia o pulso pulsando com força em seu pescoço. O silêncio entre eles era quase insuportável, um abismo que nenhum dos dois sabia como atravessar. Finalmente, ela se virou devagar, seus olhos castanhos fixos nele. Miguel deu um passo à frente, seus pés descalços deixando marcas efêmeras na areia. O tempo parecia ter parado. Voltamos no tempo para descobrir como tudo começou. Naquele verão, Beatriz sentia o peso dos anos e da rotina como uma pedra no peito. Seu casamento com Gustavo, embora estável aos olhos dos outros, era uma estrutura vazia que se mantinha apenas por inércia. Gustavo estava sempre ocupado com reuniões, viagens de trabalho e chamadas intermináveis que o mantinham longe de casa. Beatriz, aos 38 anos, ainda preservava uma beleza natural que muitos admiravam. Suas curvas suaves, a pele levemente bronzeada e os olhos grandes e expressivos ainda chamavam a atenção quando caminhava pelas ruas da pequena cidade costeira onde moravam. Porém, dentro dela, algo havia se apagado. Algo que nem mesmo as tardes solitárias com uma taça de vinho e um livro conseguiam reacender. Miguel, seu filho de 16 anos, era seu único refúgio emocional. Um adolescente introspectivo, com uma sensibilidade que raramente demonstrava abertamente. Passava horas com sua câmera, capturando momentos fugazes do mundo ao seu redor. Entre eles havia uma conexão especial, quase tácita. Beatriz sentia que ele era o único que realmente a enxergava. Numa quinta-feira qualquer, Gustavo anunciou que não poderia acompanhá-los na viagem anual que costumavam fazer à praia. "Desculpe, Beatriz", surgiu algo urgente. Sua voz era distante, quase automática. Beatriz assentiu, já acostumada às suas desculpas. "Tudo bem, vamos sozinhos", respondeu com um sorriso forçado. Miguel, ao saber da notícia, apenas deu de ombros. Parecia indiferente, mas Beatriz notava em seu olhar um traço de resignação. No dia seguinte, mãe e filho colocaram as malas no carro. Beatriz usava um vestido longo florido, sandálias douradas e um chapéu de abas largas. Durante o trajeto, o silêncio entre eles estava carregado de palavras não ditas. Beatriz olhava de relance para Miguel, que observava a paisagem pela janela com os fones de ouvido. "Sabe", disse Beatriz finalmente. "Sempre gostei dessa viagem. Me faz sentir livre." Miguel virou a cabeça e sorriu levemente. "Sim, mãe. Eu também." O sol já estava alto quando chegaram à praia. Era uma enseada isolada, quase secreta, que poucas pessoas conheciam.
Beatriz estendeu as toalhas perto da água e tirou o vestido, revelando um biquíni preto simples, mas elegante. Sentia o calor do sol em sua pele, o cheiro de sal preenchendo seus pulmões. Pode me ajudar com isso? Perguntou Beatriz, estendendo uma garrafa de óleo bronzeador para Miguel. Ele assentiu lentamente, pegou a garrafa e se aproximou. Beatriz deitou-se de bruços sobre a toalha, apoiando a cabeça nos braços cruzados. O primeiro toque foi suave, quase tímido. As mãos de Miguel, frias por causa do óleo, percorreram lentamente suas costas. Beatriz fechou os olhos e respirou fundo. Durante alguns minutos, o mundo se resumiu ao som das ondas e ao toque das mãos que, embora familiares, agora pareciam estranhas. Obrigada, querido, murmurou Beatriz finalmente, com um tom de voz mais suave do que pretendia. Miguel colocou a garrafa de lado e se afastou alguns passos, com as mãos tremendo. Beatriz não viu, mas podia sentir o desconforto no ar. Algo invisível, mas pesado, havia se instalado entre eles. A pequena casa que alugaram era acolhedora, com paredes de pedra branca e janelas que davam para o mar. Depois de um jantar leve, Beatriz saiu para o terraço com uma taça de vinho verde fresco. Usava uma camisola fina de seda branca que deslizava suavemente sobre as suas coxas. A brisa fresca do Atlântico agitava os seus cabelos soltos. Miguel apareceu na porta, vestindo uma camisa branca de linho aberta e uns calções bege. Por um momento, ficaram em silêncio, apenas se olhando sob a luz suave da lua que se refletia no Atlântico. Não tem sono? Perguntou Beatriz. Não, respondeu ele. Gosto deste lugar. É tranquilo. Beatriz assentiu e voltou o olhar para o horizonte. Por dentro, o seu coração batia descompassado, mas por fora ela mantinha uma máscara de calma. O som das ondas quebrando nas rochas era um murmúrio constante, um pano de fundo que ecoava por toda a casa. Beatriz permaneceu no terraço, com a taça de vinho quase vazia entre os dedos. A luz prateada da lua iluminava o seu rosto, dando-lhe um ar etéreo. A camisola de seda colava-se ligeiramente à sua pele devido à umidade da noite. Miguel continuava ali, encostado no batente da porta. Os seus olhos escuros estavam fixos na mãe, mas o olhar era difícil de decifrar, uma mistura de confusão, admiração e algo mais que Beatriz não conseguia, ou não queria, compreender. Devias ir dormir, murmurou Beatriz finalmente, sem olhar diretamente para ele. Miguel assentiu lentamente, mas não se mexeu. Boa noite, mãe. Boa noite, querido. O silêncio estendeu-se por mais alguns segundos antes de Miguel se virar e desaparecer na penumbra do corredor. Beatriz soltou um longo suspiro e apoiou-se no corrimão de madeira envelhecida, com os olhos fixos no horizonte escuro do oceano. Sentia algo estranho no peito, uma mistura de culpa e um calor desconfortável que não conseguia dissipar. Sentia-se exposta, vulnerável, como se o próprio ar estivesse a desarmá-la. Finalmente, voltou para o seu quarto. A cama era ampla e fresca, mas o sono não chegava. Virava-se de um lado para o outro, com os olhos abertos fixos no teto de madeira. As imagens de Miguel, das suas mãos trêmulas ao aplicar o óleo na sua pele, voltavam à sua mente repetidamente, como um eco persistente. O amanhecer chegou com o som das gaivotas e o aroma maresia. Beatriz levantou-se cedo, tentando recompor-se antes que Miguel acordasse. Vestiu um vestido leve azul claro, com botões desde o pescoço até as coxas, e umas sandálias simples de couro. Quando entrou na pequena cozinha da casa, encontrou Miguel sentado à mesa, com uma chávena de café na mão e o cabelo desgrenhado. Parecia cansado, como se também não tivesse dormido bem. Dormiste alguma coisa? Perguntou Beatriz suavemente.
Miguel abanou a cabeça, evitando o olhar dela. Não muito. O silêncio tomou conta do espaço novamente. Beatriz preparou uma cafeteira de café forte, os seus movimentos eram lentos e calculados. Sentia os olhos de Miguel sobre si, embora ele tentasse disfarçar, olhando pela janela que dava para o mar aberto. Hoje podemos explorar as rochas, sugeriu Beatriz, tentando quebrar a tensão. Há uma piscina natural escondida do outro lado da falésia. É linda. Miguel assentiu em silêncio. O sol já estava alto quando mãe e filho chegaram à piscina natural escondida entre as rochas da costa algarvia. A água era incrivelmente transparente, quase irreal, refletindo o céu azul como um espelho perfeito. Beatriz deixou a sua bolsa numa rocha plana e começou a desabotoar o vestido. Fê-lo com calma, deixando que cada botão libertasse um pouco mais da sua pele bronzeada. Ficou apenas com um biquíni preto de alças finas que se ajustava perfeitamente às suas curvas. Os seus pés descalços sentiram o frio das pedras lisas enquanto ela se aproximava da borda da água. Anda, a água está fresca, disse com um sorriso leve, olhando para Miguel. Ele tirou a camisa de linho e entrou na água com movimentos cautelosos. Durante algum tempo, os dois nadaram em silêncio, aproveitando a tranquilidade e a beleza do lugar. Beatriz fechava os olhos de vez em quando, deixando que o sol aquecesse o seu rosto. Mãe, disse Miguel de repente. Beatriz abriu os olhos e olhou para ele. Ele estava encostado numa rocha, com a água a chegar-lhe ao peito. Os seus olhos escuros estavam fixos nela, e a sua expressão era impossível de ler. O que foi, querido? Perguntou ela, com uma voz mais suave do que o habitual. Nada, só que, estou feliz por estarmos aqui. Beatriz sentiu um nó na garganta e sorriu levemente. Eu também. O tempo parecia ter parado. O reflexo do sol sobre a água iluminava os seus rostos, e o ar encheu-se de um silêncio que não era desconfortável, mas denso, carregado de algo que nenhum dos dois conseguia nomear. Ao regressarem à casa, a atmosfera entre eles havia mudado ligeiramente. Não falavam muito, mas cada olhar durava mais tempo, cada toque parecia mais consciente. Beatriz preparava o jantar com as janelas abertas, deixando a brisa fresca do Atlântico aliviar o calor abafado do entardecer. Miguel sentou-se perto da porta, observando-a em silêncio enquanto ela cortava legumes sobre a bancada de madeira. Usava um vestido branco de algodão, solto, mas com um decote generoso que deixava mais pele à mostra do que ela costumava permitir. Queres ajudar-me? Perguntou Beatriz de repente, sem olhar para ele. Miguel levantou-se e aproximou-se lentamente. Parou mesmo atrás dela, tão perto que Beatriz podia sentir a respiração dele na sua nuca. Durante alguns segundos, nenhum dos dois se moveu. Passa-me a faca pequena, disse finalmente Beatriz, quebrando o silêncio. Miguel obedeceu, mas os seus dedos roçaram nos dela de forma desnecessariamente lenta. Um arrepio percorreu a espinha de Beatriz, mas ela não se moveu. Essa noite, Beatriz foi para a cama tarde. A casa estava em silêncio, exceto pelo murmúrio distante do mar. Deitada de costas, com os olhos abertos, Beatriz revivia mentalmente cada momento do dia. Cada olhar, cada toque, cada silêncio prolongado. Algo dentro dela lutava para vir à superfície, algo escuro e desconhecido. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dela queria agarrar-se àqueles momentos, aquelas trocas de olhares que a faziam sentir-se vista, ainda que por breves instantes. Fechou os olhos com força, tentando silenciar aqueles pensamentos. Mas na escuridão, só restavam sombras do que havia acontecido, e do que ainda estava por vir. A aurora chegou com uma luz suave que se filtrava pelas cortinas brancas. O aroma amaresia e a brisa fresca entravam pela janela aberta.
Beatriz acordou cedo, com o peso dos seus pensamentos ainda a apertar-lhe o peito. Vestiu uma camisola de cetim bege que caía suavemente sobre o seu corpo, deixando os ombros descobertos. O cabelo estava preso num coque solto, com algumas mechas caindo suavemente sobre o seu pescoço. Ao sair para o terraço, viu Miguel já ali. Estava sentado num banco de madeira, com a câmara fotográfica entre as mãos, apontando para o horizonte. Vestia uma t-shirt cinzenta e uns calções leves. O seu cabelo estava ainda desalinhado pelo sono, e nos seus olhos escuros havia algo que Beatriz não conseguia decifrar, uma mistura de concentração e outra coisa que a deixava inquieta. Bom dia, querido, disse Beatriz suavemente, apoiando-se no corrimão. Bom dia, mãe, respondeu Miguel, sem desviar o olhar do horizonte. O silêncio entre eles era pesado, mas não desconfortável. Durante vários minutos, os dois ficaram observando o sol a subir lentamente sobre o Atlântico. O vento brincava com a camisola de Beatriz, levantando-a ligeiramente e roçando nos seus muslos nus. Hoje podíamos caminhar pelo trilho que contorna as falésias, sugeriu Beatriz, quebrando finalmente o silêncio. Miguel assentiu lentamente, com um leve sorriso a aparecer nos seus lábios. O trilho serpenteava ao longo das falésias, uma estreita faixa de terra ladeada por pedras afiadas e arbustos silvestres. O vento soprava com força, levantando mechas do cabelo de Beatriz e fazendo com que o seu vestido branco com padrão floral ondulasse como uma bandeira ao vento. Apesar de usar sapatilhas confortáveis, os seus passos eram cautelosos. Miguel caminhava atrás dela, com a câmera pendurada ao pescoço. Tirava fotos da paisagem, mas Beatriz sentia o olhar dele pousado nela de tempos em tempos. De vez em quando, ele baixava a câmera e apenas a observava. Cuidado, mãe, disse Miguel de repente, ao ver que ela escorregava ligeiramente numa pedra úmida. Num reflexo rápido, Miguel estendeu os braços e segurou-a pela cintura, evitando que caísse. O contato foi firme, protetor, mas algo na forma como as suas mãos permaneceram por um instante mais do que o necessário fez Beatriz prender a respiração. Por um momento, os seus rostos ficaram demasiado perto. Beatriz pôde sentir o calor do hálito dele e a tensão nos seus traços. Obrigada, sussurrou Beatriz, afastando-se lentamente. De nada, respondeu Miguel, com a voz tensa. O resto do caminho continuaram em silêncio. Mas o ar entre eles estava carregado de algo que nenhum dos dois se atrevia a nomear. Ao regressarem à casa, a atmosfera entre eles parecia diferente. Não falavam muito, mas cada olhar durava mais tempo, cada movimento era mais consciente. Beatriz preparava um almoço leve com mariscos frescos e uma salada simples. Movia-se pela cozinha com passos lentos e deliberados. Vestia um vestido branco de algodão, solto, mas com um laço atado na nuca, deixando grande parte das suas costas à mostra. Miguel estava sentado à mesa, com a sua câmara pousada ao lado. Não dizia nada, apenas a observava. Os seus olhos seguiam cada movimento, como Beatriz cortava os legumes, como o vestido roçava suavemente na sua pele a cada passo que dava. Queres ajuda? Perguntou ele finalmente, quebrando o silêncio com a voz baixa. Não, querido, já está tudo pronto, respondeu Beatriz com um sorriso que não chegou a iluminar os seus olhos. Durante o almoço, os dois comeram em silêncio. Miguel mal tocava na comida, e Beatriz evitava levantar os olhos do prato. Contudo, a cada minuto que passava, o silêncio entre eles tornava-se mais denso, mais difícil de suportar. O sol começava a descer quando Beatriz sugeriu voltarem à praia. Desta vez, ela vestia um biquíni verde escuro que contrastava com o seu tom de pele dourado pelo sol. Por cima, um lenço translúcido envolvia-lhe as ancas, embora o vento insistisse em agitá-lo a cada rajada.
Caminharam até uma pequena enseada escondida entre as rochas, onde as ondas quebravam suavemente na areia fina e dourada. Miguel sentou-se perto da água, deixando que as ondas molhassem os seus pés, enquanto Beatriz permaneceu de pé, olhando para o horizonte. É lindo aqui, não é? Disse Beatriz suavemente. É, mãe, é mesmo, respondeu Miguel, quase num sussurro. Beatriz sentou-se ao lado dele, com os joelhos dobrados e os braços a envolvê-los. Os seus ombros roçaram nos de Miguel, e, apesar de ser um toque breve, ambos o sentiram de forma intensa. Às vezes, penso que podia ficar aqui para sempre, continuou Beatriz, longe de tudo. Miguel olhou diretamente nos olhos dela. A sua expressão era séria, intensa, como se estivesse à procura de algo dentro dela. Por que estás triste, mãe? Perguntou ele de repente. Beatriz sorriu com tristeza e desviou o olhar para o mar. Porque sinto que há algo partido dentro de mim, algo que não consigo consertar. Miguel levantou uma mão e, com uma suavidade que fez Beatriz estremecer, afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. Os seus dedos roçaram-lhe a face, e Beatriz fechou os olhos por um breve instante. O momento foi interrompido quando uma onda mais forte salpicou os seus pés. Beatriz levantou-se rapidamente, limpando as pernas com o lenço. É melhor voltarmos, murmurou, quase inaudível. Miguel assentiu, mas os seus olhos permaneceram fixos nela. Essa noite, Beatriz ficou muito tempo diante do espelho no seu quarto. Vestia uma camisola fina que mal roçava nas suas coxas. Os seus dedos percorriam lentamente a linha das clavículas enquanto observava o próprio reflexo. A sua pele ardia, e os seus pensamentos eram um turbilhão. Do outro lado do corredor, Miguel passou diante da porta do quarto dela. Parou por um segundo e, através do reflexo no espelho, os seus olhares cruzaram-se. Boa noite, mãe, disse Miguel com uma voz baixa. Boa noite, querido, respondeu Beatriz, sentindo a voz falhar ligeiramente. Miguel desapareceu na penumbra do corredor, deixando Beatriz sozinha com o seu reflexo e com um vazio no peito que ela não sabia como preencher. A aurora entrou suavemente pelas cortinas brancas da casa, pintando as paredes com tons dourados e rosados. Beatriz despertou com os primeiros raios de sol, sentindo o peso dos seus pensamentos apertar-lhe o peito. A camisola bege que usava caía delicadamente sobre a sua figura enquanto ela se levantava da cama com movimentos lentos e controlados. Ao abrir a porta do quarto, viu Miguel na pequena sala de estar. Ele estava descalço, vestia uma t-shirt branca justa e uns calções leves. Segurava a sua câmara nas mãos, mas parecia não estar prestando atenção nela. Os seus olhos escuros estavam fixos num ponto invisível no chão. Dormiste bem? Perguntou Beatriz suavemente. Miguel levantou o olhar lentamente e assentiu, com um leve sorriso que não chegou a iluminar-lhe os olhos. Sim, mais ou menos. O silêncio instalou-se novamente entre eles, carregado com tudo aquilo que não conseguiam dizer. Beatriz sentiu um arrepio percorrer-lhe a coluna enquanto desviava o olhar e seguia para a pequena cozinha. Vou preparar o pequeno almoço. Queres algo especial? Qualquer coisa serve, mãe. Enquanto os ovos fritavam na frigideira, Beatriz sentia o olhar de Miguel pousado nas suas costas. O ar parecia tão denso que poderia ser cortado com uma faca. O dia passou lentamente. Beatriz tentava preencher os espaços vazios com conversas triviais sobre o clima, sobre o som das ondas ou sobre as gaivotas que sobrevoavam a praia. Mas cada tentativa de conversa se dissolvia rapidamente no silêncio. À tarde, Beatriz sugeriu um passeio pela praia. Vestiu um vestido longo de linho branco, que se ajustava suavemente à sua cintura e tinha uma abertura lateral que deixava entrever as suas pernas enquanto caminhava.
Calçou umas sandálias douradas e no pulso trazia uma pulseira fina que tilintava a cada passo. Miguel seguiu-a, com a câmara pendurada no pescoço. O vento brincava com os cabelos de Beatriz, levantando algumas mechas que brilhavam sob o sol poente. Não te cansas de tirar fotografias? Perguntou Beatriz com um sorriso suave. Não, quando a paisagem é tão bonita, respondeu Miguel, com um olhar que durou um segundo mais do que devia. Beatriz sentiu um nó no estômago. Virou-se para o horizonte, tentando escapar à intensidade daquele olhar. O mar estendia-se infinitamente, azul e dourado, mas nem a sua beleza conseguia acalmar o turbilhão dentro dela. Às vezes, penso que o mar pode apagar tudo, murmurou Beatriz. Como se as ondas pudessem levar os segredos com elas. Miguel não respondeu. Limitou-se a levantar a câmara e tirou uma fotografia dela, com o vento agitando o vestido e o sol iluminando o seu perfil. A noite chegou mais depressa do que esperavam. Depois do jantar, Beatriz sentiu que o ar na casa estava pesado, quase claustrofóbico. Decidiu tomar um duche no pequeno chuveiro exterior, situado no pátio atrás da casa. Era um espaço rústico, com paredes de madeira e um pequeno teto de palha que deixava entrever o céu estrelado. Beatriz tinha uma toalha enrolada em torno do corpo quando saiu para o pátio. O ar noturno era fresco contra a sua pele. Fechou a porta atrás de si e deixou a toalha cair ao chão antes de abrir a torneira. A água fria atingiu-a, fazendo-a estremecer, mas também ajudando a clarear a sua mente. Não ouviu a porta abrir-se até ser tarde demais. Mãe, a voz de Miguel era quase um sussurro. Beatriz congelou sob a água. Virou ligeiramente a cabeça e viu-o parado à entrada, a alguns metros de distância, com a porta entreaberta e a luz suave da casa projetando a sua sombra na areia do pátio. Miguel, volta para dentro, disse Beatriz com a voz trêmula. Ele não se moveu. Os seus olhos fixaram-se nela, e, por um instante, o mundo pareceu parar. O som da água a cair, o murmúrio do mar e o sussurrar do vento eram os únicos testemunhos daquele momento. Finalmente, Miguel baixou o olhar, murmurou um quase inaudível desculpa e fechou a porta atrás de si. Beatriz fechou os olhos e apoiou a testa contra a parede de madeira. A sua respiração era irregular, e a água continuava a cair sobre a sua pele, numa tentativa vã de lavar algo que não podia ser apagado. Nessa noite, Beatriz não conseguiu dormir. Sentou-se na beira da cama, com um robe leve que mal cobria as suas coxas. A luz prateada da lua entrava pela janela, pintando a sua pele com tons frios. Miguel passou pelo corredor, mas desta vez não parou. Beatriz ouviu os seus passos afastarem-se e sentiu algo dentro de si partir-se um pouco mais. Na manhã seguinte, o amanhecer filtrou-se pelas cortinas brancas, tingindo as paredes com tons dourados e rosados. Beatriz levantou-se devagar, sentindo o peso dos seus pensamentos como uma âncora no peito. O robe bege que usava caía suavemente sobre a sua figura enquanto caminhava até a porta. Ao entrar na pequena sala de estar, encontrou Miguel. Ele estava descalço, vestindo uma t-shirt branca e uns calções leves. Segurava a sua câmara, mas parecia distraído, com o olhar perdido em algum ponto invisível no chão. "Dormiste bem?" perguntou Beatriz suavemente. Miguel levantou o olhar lentamente e assentiu, com um sorriso leve que não chegou aos olhos. Mais ou menos. O silêncio instalou-se novamente, denso, carregado de tudo o que não conseguiam dizer. Beatriz desviou o olhar e seguiu para a cozinha. "Vou preparar o pequeno almoço. Queres algo especial?" "O que quiseres, mãe." Enquanto os ovos fritavam na frigideira, Beatriz podia sentir o olhar de Miguel nas suas costas. O ar parecia tão pesado que quase podia ser cortado com uma faca. Ao cair da tarde,
Beatriz e Miguel voltaram a caminhar pela praia. O céu estava pintado com tons de laranja e púrpura, e as ondas quebravam suavemente na areia. Quando voltarmos para casa, tudo vai voltar ao normal, disse Beatriz, mais para si mesma do que para ele. Achas mesmo, mãe? Perguntou Miguel, com uma voz quase inaudível. Beatriz não respondeu. O seu olhar estava fixo no horizonte, enquanto sentia que algo dentro dela estava prestes a quebrar-se completamente. Miguel levantou a câmera e tirou uma última fotografia da mãe, com o vento agitando seu vestido e o sol poente envolvendo-a numa luz dourada. O amanhecer trouxe um silêncio quase solene. O céu estava tingido de um cinza melancólico, como se as nuvens pressentissem o que estava por vir. Beatriz levantou-se cedo, vestindo um robe de seda azul claro que se ajustava delicadamente ao seu corpo. Os seus pés descalços roçavam o chão de madeira envelhecida enquanto caminhava até a cozinha. Miguel já estava lá, sentado à mesa com uma chávena de café entre as mãos. O seu cabelo estava desalinhado, e os seus olhos pareciam mais escuros do que nunca, como se tivessem absorvido a penumbra da noite anterior. Bom dia, mãe, disse ele, com uma voz apagada. Bom dia, querido, respondeu Beatriz, com um sorriso forçado. O silêncio entre eles parecia uma entidade viva, algo que respirava e ocupava cada canto daquela pequena casa. Hoje voltamos para casa, acrescentou ela, sem olhar diretamente para ele. Miguel assentiu, mas os seus olhos permaneceram fixos nela. Ele queria dizer algo, mas as palavras ficaram presas na garganta. O carro serpenteava pela estrada costeira. O som do motor e o murmúrio distante das ondas eram os únicos ruídos que acompanhavam mãe e filho. Beatriz segurava o volante com força, os nós dos dedos brancos pela pressão. O vento soprava pela janela entreaberta, trazendo o cheiro salgado do Atlântico. Miguel olhava pela janela, mas, de tempos em tempos, o seu olhar desviava-se para o perfil da mãe. Por vezes, os seus olhos encontravam-se fugazmente no espelho retrovisor, apenas para se afastarem rapidamente. Estás bem? Perguntou Beatriz finalmente, rompendo o silêncio. Sim, mãe. Estou bem. Mas não estavam. Nenhum dos dois estava. A porta de casa abriu-se com um rangido familiar. O ar no interior era denso, quase sufocante. Gustavo, o marido de Beatriz, estava sentado no sofá com o computador portátil aberto e uma chávena de café pela metade. Já estão de volta. Disse ele com um sorriso cansado. Como correu a viagem? Bem, querido, respondeu Beatriz, com uma voz neutra, enquanto deixava as malas no chão. Gustavo levantou-se e deu-lhe um beijo na face, um gesto automático, quase protocolar. Depois, deu um leve toque no ombro de Miguel com um sorriso distraído. Vou tomar um duche, disse Beatriz, desaparecendo pelo corredor antes que alguém pudesse responder. Beatriz trancou a porta da casa de banho com o trinco e deixou que a água quente caísse sobre a sua pele. Apoiou ambas as mãos nos azulejos frios, sentindo que o peso de tudo o que tinha acontecido a esmagava lentamente. As imagens dos últimos dias passavam pela sua mente como um turbilhão, a praia, os olhares, os silêncios, as mãos de Miguel nas suas costas. Um soluço escapou-lhe dos lábios. Em que momento tinha cruzado aquela linha invisível? Como algo tão pequeno podia ter se transformado numa sombra tão grande? Depois do que pareceu uma eternidade, ela envolveu-se numa toalha e saiu para o corredor. Miguel estava lá, parado, como se a estivesse esperando. Mãe, sussurrou ele, com a voz quase inaudível. Não, Miguel, respondeu Beatriz com firmeza. Isto tem de acabar aqui. Mas os seus olhos, úmidos e cheios de desespero, diziam o contrário. Não podemos continuar assim, continuou ela.
Tens de esquecer. Tens de esquecer-me. Miguel baixou a cabeça, os ombros tremiam ligeiramente. Sem dizer mais uma palavra, virou-se e desapareceu no seu quarto, deixando Beatriz sozinha no corredor, com lágrimas silenciosas a deslizarem pelo seu rosto. Nessa noite, a família jantou junta pela primeira vez em semanas. Gustavo falava sobre o trabalho, sobre um novo projeto que o manteria ocupado durante meses. Beatriz assentia mecanicamente, enquanto seus olhos evitavam cruzar-se com os de Miguel. O som dos talheres contra os pratos era quase ensurdecedor. Beatriz, estás bem? Perguntou Gustavo, franzindo o sobrolho. Sim, querido. Só estou cansada, respondeu ela, com um sorriso forçado. Miguel permanecia em silêncio, olhando fixamente para o prato. As suas mãos estavam firmemente pousadas sobre a mesa, como se tentassem mantê-lo ancorado à realidade. Mais tarde, naquela mesma noite, Beatriz estava no seu quarto, sentada na beira da cama. Vestia uma camisola branca fina, e os seus cabelos caíam em ondas suaves sobre os ombros. Lá fora, a lua cheia iluminava o pequeno pátio nas traseiras da casa, projetando sombras inquietantes no chão de pedra. A porta do quarto abriu-se ligeiramente. Era Miguel. Mãe, a sua voz era quase um sussurro. Beatriz abanou a cabeça lentamente, com lágrimas a acumularem-se nos seus olhos. Não, Miguel. Por favor. Ele hesitou por um momento, como se lutasse contra algo dentro de si. Depois, deu um passo atrás e fechou a porta suavemente. O som do trinco ressoou no silêncio pesado do quarto. Beatriz levou as mãos ao rosto e soluçou baixinho, permitindo que o peso da culpa, do desejo e de um amor impossível a esmagasse por completo. Lá fora, a casa estava mergulhada num silêncio profundo. Mas dentro daquelas paredes, rachaduras invisíveis continuavam a crescer, ameaçando desfazer tudo o que ainda permanecia de pé. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.